Olá, meu nome é Rafael e esse é o Didaticamente. Esse é um canal bem novo, começou há uns tempos atrás aí de ter uma ideia e a ideia dele é ser um canal bem diferente, honestamente. Ele não vai ser um canal como do Rafael Procópio ou do Equaciona ou de qualquer outro que vai explicar matéria. Esse canal é reservado a assuntos que não são bem tratados, honestamente. Como por que as coisas funcionam assim, como resolver esse problema, eu não entendi a resposta do livro, ou poderia repetir a explicação. Esse canal é para resolver esse tipo de problema e esse tipo de questionamento. Se você é esse tipo de pessoa que gosta de entender como as coisas funcionam, seja bem-vindo. Dá um like, se inscreve aqui no canal para ajudar ele a crescer e ative a notificação, por favor. Eu espero que você goste dos vídeos. Como assunto do primeiro vídeo, eu reservei uma coisa bem especial que... O que é matemática, honestamente? Você já parou pra pensar nisso? Se você perguntar para uma pessoa que não gosta de matemática, provavelmente ela vai dar uma de três explicações. Ou matemática é fazer um monte de conta, ou decorar a fórmula, ou descobrir um resultado. E as três estão erradas. Tá, mas daí você vai perguntar, tá, mas por que as pessoas pensam isso? Bem, porque em grande parte elas são ensinadas assim, que matemática é apenas essas três coisas. Mas matemática não tem nada a ver com isso, honestamente. A gente não se preocupa com isso quando trata de matemática. Matemática, ela não se preocupa com resultados, assim como você não se preocupa com qual seria o nome do teu remédio. Se importa qual é o preço do remédio e se quando você tomar o remédio você vai melhorar. Então, a função do médico não é te dar uma receita. A função do médico é justamente te dar uma receita de um remédio que não vai te matar e além disso, ele vai fazer você melhorar. Essa é a ideia do remédio. Essa é a ideia do médico. E é justamente essa ideia do matemático. O matemático é simplesmente um cara que vai olhar para a tua equação e falar: você não errou nada, ou você errou nessa multiplicação, por isso está dando errado. A matemática, ela se preocupa com isso. Ela não se interessa em nenhum momento se o resultado é 0, 1, 33, 33.450, não interessa. O que interessa é se você está fazendo o caminho certo. Está seguindo a ordem de precedência, não errou multiplicação, está seguindo as regras corretamente, enfim. A segunda resposta seria fórmulas. Tá, beleza. Tudo tem fórmula na matemática. Matemática é sobre decorar fórmulas. Mas qual que é a fórmula que se usa para uma coisa como essa aqui? Honestamente, não tem. A gente usa raciocínio lógico e coisas que a gente já aprende, por exemplo, princípios de contagem ou probabilidade, ou em outros casos a gente vai usar álgebra ou geometria. Você entende o ponto? Não é uma questão de quantas fórmulas você decora, mas você entende como que se usa isso, certo? Então, matemática não é sobre decorar fórmulas, é sobre você sabe resolver esse problema, entende? Ponto. Terceiro ponto, mas não menos importante, matemática é sobre você fazer muitas contas. E tá, isso é ridículo, a gente sabe disso. Você tem, por exemplo, um triângulo ou um quadrado, você vai ficar enchendo eles de um monte de quadradinhos de 1 centímetro quadrado, depois somar tudo, ou ter que dividir ele em alguns casos. Não, a gente não faz isso. A gente multiplica, e isso diminui os cálculos. E a gente também tem uma coisa chamada Bhaskara, que ajuda a gente a não ter que ficar chutando o resultado para achar a raiz, né? E isso diminui o número de contas, não é mesmo? Então, a gente faz coisas que tornam a gente mais eficiente e faz menos contas, certo? Então, dá para entender que matemática não é sobre qual é o resultado, nem sobre decorar fórmulas, e muito menos sobre fazer um monte de conta. É justamente o contrário, é você evitar fazer contas, ser muito eficiente, é você entender o raciocínio e, o mais importante de tudo, é você fazer as contas de maneira correta. Você seguir as leis, as ordens de precedência, certo? Posto isso, eu queria
mostrar qual seria o rumo que esse canal vai tomar. Que vai ser mais discussões tipo o que é um número, ou o que é uma soma, o que é uma multiplicação. E eu pretendo honestamente deixar um material aqui para vocês acessarem, para vocês poderem ler sobre isso, para que vocês consigam entender. Porque uma coisa que é muito difícil é você conseguir alguém para explicar o que é um raciocínio bom para você, um raciocínio que você não vai errar, que você não vai pecar por excesso nem por falta, ou da onde que as coisas vêm. Então eu quero tentar disponibilizar esse tipo de material, esse tipo de ajuda e mostrar um caminho que eu acho razoável para vocês seguirem um caminho menos tortuoso, né? E, bem, é isso. Normalmente quando a pessoa ela diz que odeia matemática, normalmente ela dá uma dessas três respostas, que ela odeia fazer tanta conta, que ela odeia decorar a fórmula e que ela odeia só ter que achar o resultado. E daí você olha a pessoa e entende que ela não entende o que é matemática. E isso acontece muitas vezes, porque a gente não é ensinado o que é realmente matemática. A gente acha que ela se resume a essas três coisas que, honestamente, ela não se importa. Porque, para pensar o seguinte, uma pessoa que ela fala, cara, eu odeio frango. Eu odeio porque ele tem carne vermelha, ele tem um chifre aqui, uma parte deles dá leite, ele faz mu, e eu odeio frango. Daí você entende que a pessoa não entende o que é um frango e que ela está acusando uma coisa sendo que ela odeia outra, completamente diferente. E que não tem nada a ver com ela. E daí, quando você entende esse ponto, você começa a ter um entendimento diferente do que seria matemática e como que você pode resolver problemas. Porque matemática, ela nada mais é do que como você pode resolver um problema. É como você resolve uma análise combinatória, por exemplo. Ou como você vai resolver um problema de geometria, descobrir uma distância entre um ponto até outro. Ou como que você vai organizar as coisas, certo? Ou como que você pode arrumar um gráfico, enfim, um monte de utilidades que ela pode te servir, né? Mas daí pode surgir o questionamento, tá, mas falou um monte de coisa que matemática não é, que ela não é fazer conta, que ela não é sobre decorar fórmula, não é sobre você descobrir um resultado. Então, o que ela é? Bem, é uma ferramenta para você resolver problemas. Você vai usar lógica e vai usar números. Então, você poderia dizer que é associar os números de uma maneira que eles vão dar resultados que estão certos. Não interessando no resultado, apenas que você tem certeza absoluta que estão certos, correto? E esse é o grande ponto que eu gostaria de chegar, que vocês pudessem entender isso. Então, esse vídeo aqui foi mais para mostrar qual que é o intuito do canal. Não é sobre ensinar matéria propriamente, não é sobre resolver exercícios muito complexos que se caíam na UBMAP, na UBM, ou no ITA, ou em qualquer lugar, muito menos em Enem. Esse canal é dedicado a explicar esses conceitos que passam despercebidos e são muitas vezes tratados como: cara, para de perguntar essa coisa inútil pra mim, cara, e vai resolver exercício. Ou se não entendeu no livro, tanto faz, só joga na fórmula que dá certo. É justamente para resolver esse problema, certo? Para atender essas pessoas. Então, se você se sente convidado, de novo, se inscreve no canal, clica no joinha e ativa o sininho também, é verdade, tô esquecendo. E é isso. Bom descanso pra vocês. Até a próxima.